E aí, moçada, professor Pacheco, literatura, vamos para mais uma bruxaria, meus bruxinhos do coração, certo? Hoje a bruxaria vai ser romântica, vamos buscar assim, romantismo. Eu tenho uma questãozinha para vocês que nós vamos resolver agora na nossa apostila, que é sobre o romantismo. Então, como que eu posso fazer para lembrar do romantismo? Romantismo, professor, tudo aquilo que é romântico, ai, a voz do coração, será? Vamos buscar então, romantismo, o primeiro movimento da literatura nacional. Como assim, professor? E o que tinha antes? Olha só, a literatura brasileira é dividida em literatura colonial e literatura nacional. A literatura colonial é o período que vai de 1500 até a independência do Brasil. Quando o Brasil torna-se homem, sozinho, você tem a literatura nacional. Então essa literatura nacional começa com o romantismo. Lembrando que no Brasil nada se cria, tudo se copia. Então na Europa, na década de 1830 mais ou menos, nós tínhamos as novelas de cavalaria, que criava o herói medieval, que salvava a princesa, que lutava várias guerras em nome do rei, em nome de Deus e em nome da mulher amada. Certo? E aí você tem o surgimento da sociedade burguesa com a Revolução Francesa. Então a burguesia precisava ser fortalecida. Então, para valorizar a sociedade burguesa, nós vamos ter um movimento chamado romantismo. Romantizando a vida, tudo fica mais bonito, certo? Então, o romantismo tem como princípio a valorização da sociedade burguesa, a idealização, a subjetividade, certo? E na poesia, conta com 3 gerações distintas. As 3 gerações da poesia romântica. A primeira geração, ela é pós-independência, então ela tem o nacionalismo como boa característica, ou grande característica. Para ser nacionalista, a pátria mãe gentil valorizada, o nosso herói nacional será o índio herói nacional, certo? Então, a geração romântica, a primeira geração romântica, ela é indianista, tem o indianismo como base e as idealizações. O índio idealizado, ele é o herói nacional, ele tem o comportamento do herói burguês. Essa é a primeira geração que tem o poeta dos índios como principal representante, que é o nosso querido Gonçalves Dias, certo? O autor dos Últimos Cantos, que tem o personagem Juca Pirama. Depois vem a segunda geração. Essa segunda geração, como que ela fica? A segunda geração, ela tem o amor maior que o coração. É uma geração chamada de geração ultrarromântica. Para pertencer à segunda geração, você tem que abrir mão da felicidade, galgar os degraus do infortúnio de uma paixão desordenada e não correspondida. E principalmente, meu querido, morrer jovem. Certo? Então, aonde você busca incansavelmente a morte pelo sofrimento do amor. Isso vai caracterizar a segunda geração como mal do século. E questão interessante, olha a perguntinha, mal do século, ela é tuberculose? Não, cuidado com isso, caiu já em vestibulares e o povo errou. Mal do século é a visão negativa da vida, aonde tudo leva ao encontro da morte. É o pessimismo, a melancolia, o tédio, trancado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me do meu tédio. Então, isso é o mal do século e a obsessão pela morte. A tuberculose, na parte de história, pode até ser, mas na literatura, tuberculose é apenas a causa da morte. Era até a doença da moda. Certo? Lembram em aulas? A doença da moda, tuberculose. Todos queriam ter tuberculose, porque era chique, Era uma coisa assim de intelectual, de poeta, de artista. Então, o mal do século é a visão negativa da vida, certo? Cuidado com esse detalhezinho da segunda geração, que tem o Álvares de Azevedo, o poeta da morte, como grande representante. E a terceira geração? Terceira geração romântica, ela já vem ali pela década de 70, 1870. Então, onde o mundo está começando a ter umas transformações.
E com a inspiração na Europa de Victor Hugo, com a sua poesia social, ou como europeu poderia dizer, Victor Hugo, né? Então, Victor Hugo, ele vai dizer, a praça é do povo, como o céu é do condor. Então, ele vai trazer uma poesia que seja a voz do povo. Então, essa voz do povo, cantada em poesia, é a poesia que canta as causas libertárias, certo? Se ela canta as causas libertárias, Castro Alves é o nosso grande representante, certo? O poeta dos escravos. Então, primeira geração indianista, segunda geração, mal do século, ultrarromântica. O amor é maior que tudo. E a terceira geração, ela é de causas libertárias, também conhecida como geração condoreira, condoreirismo. A praça é do povo, como o céu é do condor. Então o condor é o rei dos ares, então essa é a grande inspiração. Vamos à questão? Olha só, a poesia deixa de ser apenas um lamento sentimental murmurado em voz baixa. Olha que sofrimento! Para ser também um grito de protesto político ou reivindicação social. Olha que interessante você interpretar esse exercício, esse enunciado. O fragmento acima se refere a dois momentos da poesia romântica brasileira, que podem ser definidos, respectivamente, como: primeira geração romântica indianista. Eu já vou perguntar, tem alguma coisa falando de índio? Olha, o fragmento diz, a poesia deixa de ser apenas um lamento sentimental murmurado, em voz baixa. É o índio? Não é. Ela pode ser ultrarromântica, ultrarromantismo e condoreirismo. Então a letra A eu já eliminei, porque não tem traços da primeira geração. Na letra B, ultrarromantismo, lamento sentimental murmurado em voz baixa. Tá sofrendo por amor, meu querido. E grito de protesto político e reivindicação social. Condoreirismo. Pode ser? Olha o condoreirismo de Victor Hugo. Poesia de causas libertárias. Opa, letra B pode ser. Mas eu não vou marcar e correr. Eu tenho que provar. Letra C. Indianismo. Indianismo e primeira geração é a mesma coisa. Então se eu não marquei a A, não marco a letra C. Eliminados. Letra D, geração byroniana. Lord Byron foi o grande influenciador da segunda geração. A geração do mal do século, do ultrarromantismo. Opa, ultrarromantismo, geração byroniana. É quase a mesma coisa, ou é a mesma coisa? Porque Byron era ultrarromântico. E a segunda parte, indianismo. Se eu eliminei a letra A e a letra C por causa do indianismo, ele não é o protesto político ou reivindicação social. Ah tá, é o índio fazendo então greve. Claro que não. O índio, ele era exaltado. Então a primeira geração que exaltava. Então não entra aí a letra D também. Elimina, joga fora. Diga assim, D, não te quero mais. Vai pra frente. Letra E, geração condoreira. Reivindicação social. Se eu estou pedindo ali, no enunciado, o fragmento acima se refere a momentos da poesia brasileira que podem ser definidos respectivamente. Então, a geração condoreira, ela teria que ficar na segunda parte, em segundo plano ali, certo? E geração do mal do século, ó que teve uma inversão. Se você pegar a letra B e a letra E, veja que tem uma inversão. Mas a palavra respectivamente, ela faz você responder a questão certa. Se é respectivo, lamento sentimental murmurado, ultrarromantismo. Grito de protesto político ou reivindicação social, a defesa dos escravos, é o condoreirismo. Então, meu amigo, não perca tempo. Marca a letra B. Marca a letra B, bruxaria completa. Aí, meus bruxos, prova resolvida, questãozinha aí bem estudadinha. Bora lá.